Olá, hoje eu vou responder a uma pergunta que uma leitora me fez. Eu vou responder por vídeo porque é uma questão que tem surgido em várias situações e com várias pessoas diferentes que eu tenho vindo a acompanhar. Eu diria até que é uma situação que atravessa praticamente quase todos os pais, é muito central e é também muito difícil às vezes de perceber. A pergunta era: porquê que eu sei que estou a reagir de forma exagerada a uma determinada situação e ainda assim não me consigo controlar, não consigo fazer diferente? Portanto, o que acontece é que muitas vezes os pais sentem e percebem que perante determinados comportamentos dos filhos, de repente têm uma reação que tem uma dimensão exagerada, portanto, e que sentem que que vai muito para além daquilo que realmente está a acontecer. E a resposta é mesmo essa. A resposta à questão é porque os pais normalmente não estão a reagir ao momento. É por isso que reagimos de forma exagerada. Não estamos a reagir àquele comportamento do nosso filho, estamos a reagir a uma série de outras coisas. Aqui, essa é a grande pergunta agora que se coloca, não é? Portanto, uma das coisas que está a acontecer, e isto é fácil nós percebemos, e é aquela que normalmente nós associamos mais, é que num determinado momento, ou uma determinada situação, nós reagimos também de acordo com o estado emocional em que nos encontramos. Ou seja, muitas vezes já estamos muito cansados, há uma sucessão de situações que nos levam àquele momento e ao facto de nos sentirmos tão cansados, desgastados ou frustrados num determinado momento que depois leva a que as coisas ganhem uma dimensão diferente. Isto é uma parte da resposta. É também a parte que é mais visível, é mais fácil de identificar e também mais fácil de controlar. Portanto, para isso, as respostas passarão certamente por a gestão de stress, a gestão das emoções dos próprios pais, a compreensão daquilo que estão a viver no momento, a aceitação daquilo que estão a sentir no momento e depois então ao desbloqueio. Qual é que é aqui a grande questão? É que mesmo os pais que já perceberam isto, identificaram estas situações, dizem muitas vezes que, ainda assim, existem alturas em que até não estão sob grande stress, existem alturas em que não estão emocionalmente muito desgastados e que mesmo assim não estão a conseguir reagir de forma mais tranquila ou ponderada perante determinados comportamentos dos filhos. Porquê que isto acontece? Então esta vem a segunda parte da resposta, é também a mais complexa, mas a mais importante. Nós, de facto, quando eu digo que não estamos a reagir ao momento, muitas vezes também não estamos a reagir ao momento porque estamos a reagir a momentos que ficaram marcados no nosso caminho, no nosso percurso, na nossa história enquanto pessoas. Portanto, nós somos pais hoje, mas fomos filhos e também. Vivemos determinadas experiências com os nossos pais, enquadrados numa forma de relação com os nossos pais muito específica, e também à luz de uma época em que a educação era vivida de uma forma também muito específica. Portanto, nós vimos de um passado em que normalmente a autoridade era vivida com alguma pressão, de uma forma um pouco mais autoritária, agressiva por vezes, em que havia pouco espaço para que a criança pudesse sentir, ter medo, as suas dúvidas, ou pudesse tentar assumir algumas áreas de poder na sua própria vida. Isto acontecia assim. Isso era tudo reprimido à partida pelos pais, que consideravam tudo isso como perigoso para o desenvolvimento da criança e da relação de respeito que era necessário ter. Isto é de onde normalmente nós vimos. O que acontece? Seja neste padrão de comportamento, seja noutros, às vezes, de pais, podemos ter mães deprimidas, pais deprimidos, por exemplo, ou com outros problemas associados. E o que acontece é que quando nós temos o nosso filho hoje a ter um determinado comportamento, nós acreditamos que estamos a reagir àquela situação, mas na realidade nós temos gravado em nós uma série de experiências que nos marcaram emocionalmente. Não são coisas que estão conscientes, e quando eu digo conscientes quer dizer que eu não consigo identificar, foi naquele dia que o meu pai reagiu desta maneira e com essa reação eu fiquei marcado. Não, nós não conseguimos ter esta associação e fazer esta associação. O que acontece aqui efetivamente, na relação que estabelecemos com os nossos pais, no passado, fomos vivendo diferentes situações em que os nossos pais reagiram como puderam, mas se calhar não da forma que nós precisávamos que eles reagissem. E é como que se naquelas situações nós ficássemos com uma. Ficamos mesmo com uma memória emocional gravada em nós. Portanto, nós temos várias memórias que acontecem, que estão ligadas à relação com os nossos pais, mas não só, várias experiências de vida, como mudanças de casa, hospitalizações, medos e sustos que nós apanhámos, tudo isso grava em nós
memórias emocionais, portanto, é como que uma energia intrapsíquica que fica gravada nessas situações e que depois é transportada para o presente através de situações que nos façam lembrar inconscientemente aquilo que vivemos. Ou seja, eu estou a viver com o meu filho ou com a minha filha uma situação em que ela me está a desafiar, gostaríamos nós, não é? Às vezes, como os pais muitas vezes dizem, está-me a dizer que não, está a dizer que não de uma forma que para mim é muito difícil de tolerar, não é? E se eu parar e analisar a situação, muito frequentemente eu consigo identificar e chegar àquilo que eu vivi quando eu era pequena e como é que era para mim, qual era o espaço que eu tinha para poder dizer que não daquela forma aos meus pais. Como é que os meus pais reagiam perante essa situação? E, portanto, se eu fizer esta análise gradualmente, com alguma tranquilidade, e nem sempre é linear, porque às vezes as coisas aconteceram em alturas em que nós nem temos memória de termos vivido, não é? Essas situações, mas a verdade é que naqueles momentos muitas vezes nós sentimos uma grande impotência, frustração, às vezes sentimos medo, outras vezes sentimos raiva. Existiram naquelas situações emoções que se associaram e que nos ficaram como que presas no nosso caminho, no nosso percurso e gravadas em nós. E hoje, quando estamos perante um filho que tem uma determinada reação, que são, nós podemos chamar um bocadinho, são os desencadeadores, não é? de stress em nós, às vezes de tristeza, portanto, desencadeiam em nós emoções que são transportadas, que não pertencem àquele momento, mas são transportadas do que ficou gravado e que trazemos para aquele momento e reagimos em conformidade. Não com a situação, mas com aquilo que nós sentimos da situação. O que é que nós sentimos? Portanto, nós podemos depois reagir de duas maneiras. Nós, das duas, uma. Ou, e alguns pais farão isso, ou vivemos a situação como as crianças que nós éramos naquele momento, ou seja, naquele momento nós sentimos raiva, frustração e hoje, quando o nosso filho faz aquilo, nós reagimos com muita raiva e com uma sensação de frustração perante aquilo que ele está a fazer, por exemplo. Outras vezes nós associamos ao próprio comportamento dos pais, do nosso pai. O que nós fazemos é acabamos por reproduzir aquilo que nós vimos os nossos pais fazerem connosco perante aquela situação. As emoções que estão associadas muitas vezes até são as mesmas. Sensação de impotência, de frustração, de zanga, perante qualquer coisa que nós achamos que não podemos aceitar, mas que não conseguimos muito bem viver em termos emocionais e ultrapassar. Portanto, a impotência dos nossos pais perante aquelas situações quando nós éramos pequeninos que fizeram com que reagissem de determinada maneira, é transportada para os dias de hoje e nós depois igualamos o comportamento, fazendo se eles na altura eram agressivos na forma como reagiam, e dava um pouco espaço à emoção, muitas vezes nós acabamos por fazer isso ao nosso filho quando ele está a ter aquele comportamento que nos vai buscar essa memória. Quando de repente estamos a dizer as frases que os nossos pais diziam e que jurámos que nunca iríamos dizer aos nossos filhos, estamos a ter reações que não compreendemos porque percebemos que são exageradas para aquilo que está a acontecer e basicamente o que está a acontecer é isso, é que nós estamos a transportar coisas nossas, do nosso caminho e do nosso passado, estamos a pô-las aqui. E portanto, mesmo para o nosso filho, aquilo se torna às vezes um pouco estranho e incompreensível. E isso faz o quê? Faz com que muitas vezes nós estejamos até a fixar determinados comportamentos nos nossos filhos. Ou seja, os nossos filhos, de forma mais ou menos inconsciente, acabam por se transformar exatamente naquele modelo que mexe com todos os nossos botões, tudo aquilo que em nós, carregando, desencadeia uma reação. E isto porquê? Porque as crianças, no seu percurso normal de desenvolvimento, passam por várias etapas em que estão a experimentar o poder que têm sobre as coisas à sua volta, a etapa em que descobrem que ouvem o não, mas que também o podem dizer, passam pela etapa de ficarem mais sensíveis, choramingarem um pouco mais, experimentarem a birra, experimentarem o choro. E os pais vão reagir a cada uma dessas situações com a sua história. Mais do que com aquilo que o filho está a dar, vão reagir com a sua própria história, com as suas próprias emoções associadas àquela situação. Consequências disso é que nós vamos estar a moldar os nossos filhos exatamente às nossas sensibilidades. Portanto, vamos prendê-los de alguma maneira com a nossa incapacidade de reagir à dimensão adequada. Vamos estar a fixar nos nossos filhos exatamente aquelas coisas que mexem connosco. E, portanto, é por isso que depois nós às vezes temos pais a dizerem: o meu filho é do desafio, é extremamente desafiante. E posso dizer, a minha filha, é uma coisa que eu dizia algumas vezes, a minha filha é muito de desafiar.
não é? Muito comportamento de oposição. E depois eu comecei a parar e a pensar, eu também sou muito mais da autoridade, porque foi também um bocadinho daí que eu vim em termos de educação. E portanto, aquilo mexia comigo. Todas as situações em que ela de repente me diz, não, não quero. Eu sentia em mim crescer. O stress era uma coisa muito física também. Precisamente por causa disso, porque me está a transportar para outros momentos que não aquele que eu estou a viver com ela. Perceber isso ajudou-me a desbloquear aquilo que em mim estava a estimular nela precisamente esses comportamentos mais de desafio e de oposição. Então, a resposta é mesmo esta: nós sabemos sim que não estamos a reagir à dimensão certa. Então, o que nós temos que saber é de onde é que vem a nossa reação. De onde é que vem aquela resposta, com aquela dimensão toda que nós estamos a perceber que é exagerada. Vem de nós, vem do nosso passado, vem do nosso caminho. Como é que ultrapassamos? Olhando. Nós temos que ver, e a chave para quase todas as respostas será sempre esta. Será sempre, eu tenho que saber o que é que se está a passar. E depois, a partir daí, eu vou fazer um caminho. Não é? Poderão ser muitos os caminhos. Eu vou escolher aquele que me pertence e aquilo que faz sentido para mim. Não é? Seja, para algumas pessoas, as situações são tão graves que estamos a falar de um caminho de acompanhamento terapêutico, por exemplo, não é? Ou psicoterapêutico. Para outras pessoas será mais o desbloquear, consciencializar-se para poderem desbloquear. Portanto, fazer as pazes com o passado. Às vezes algumas pessoas precisam fazer as pazes com o passado. Portanto, há imensas formas depois de o fazer, não é? Cada um terá que encontrar o seu próprio, mas é muito importante que nós possamos perceber que realmente naquela situação nós não estamos a ter um comportamento educativo e de orientação do nosso filho e do seu caminho. O que nós estamos realmente a fazer é tentar resolver coisas que são nossas, que ficaram aqui bem marcadas e que ficaram por resolver, e que nós estamos a tentar quase que desesperadamente resolver aquilo que nos aconteceu a nós agora na relação que transportamos para o nosso filho.